Band Entrevista, aqui pela TV Band Vale. Hoje o programa recebe a professora Maria Fátima de Melo Toledo com o tema Revolução de 1932. Elcio. Professor, o Vale do Paraíba, como o Nicolini falou no começo do programa, foi um dos principais palcos da Revolução. Batalha em Cunha, com a morte de Paulo Virgínio, a questão do túnel de Cruzeiro, que é um marco na história da Revolução. O armistício foi assinado na região. Agora, a região valoriza isso? Por exemplo, os historiadores da região, existe pesquisa sobre isso? É um volume considerável, dada essa grande importância da região no movimento? Olha, eu acho que não. Eu acho que há muita coisa pode ser feita ainda, né? Nós temos arquivos locais que certamente preservaram, né, muito dessa documentação. Eu acho que muita coisa pode ser ainda pesquisado sobre vários temas, né? O historiador, ele não pesquisa assim a Revolução de 32, né? Mas vários temas podem ser abordados, por exemplo, a participação das mulheres na Revolução, que até já foi mostrada, né? A guerra, como a gente chama, a guerra civil, né? As mulheres tiveram uma extensa, importantíssima participação, né? Não só material, né? Produzindo uniformes, comida, mas espiritual, né? As enfermeiras, mas esse seria um dos temas, né? Outros temas, como a gente já chegou a falar, seria como é que essa guerra foi vivida por outros grupos da população, né? Aquela população rural, onde muitos fazendeiros fugiram mesmo, né, e foram viver, e qual é o testemunho dessas populações nos documentos, né, porque boa parte dessa população a gente não consegue mais entrevistá-los. Então, eu sou da opinião que há, sim, muitos temas, inclusive a própria guerra, a questão militar, né, questões bélicas, há vários aspectos políticos, né, o próprio apoio, né, da população. Quem era essa população? Todos apoiaram, né? Porque a gente fala o povo, né? Todos apoiaram. Verificar uma série de questões antes ainda até da Revolução de 32, qual era o contexto local antes de 32, né? Como é que as populações locais viviam a questão dos interventores, né? Que foi um dos pontos fundamentais, né? Que levou à Revolução, né? Como é que tudo isso era visto, né? Eu citei várias passagens importantes. Esqueci de falar do Miragaia, que é de São José, foi a morte dos estudantes em maio, que teria sido o estupim da deflagração do processo de julho. O conflito vem desde 31, né, como a gente já falou, os embates sobre os projetos políticos para o país, as ações políticas mesmo, né, que eram implantadas. Em fevereiro de 32, o Vargas, ele anuncia, né, primeiro ele decreta o Código Eleitoral, que é importantíssimo nesse período, é preciso ver a reação também das diferentes populações ao Código, né, que inclusive dava o voto às mulheres, né, e depois ele já anuncia, ele monta uma comissão para começar a pensar um projeto um anteprojeto de Constituição, ainda em maio isso, né? E anuncia já para 1933 a Assembleia Constituinte, né? A eleição para a Assembleia Constituinte. E, de fato, tudo isso aconteceu depois, né? Então, é importante perceber que o governo Vargas estava pressionado, né? Claro, pela opinião pública paulista, principalmente, e atendendo a alguns requisitos, né? Então, vinha de uma negociação. Aí o caso dos estudantes, a morte dos estudantes de São Paulo em um congresso, né, numa reunião ligada aos tenentes, a morte deles vai ser o estopim, claro, né? E um deles é de São José dos Campos, como a gente sabe hoje, né? A gente sabe também que foi acrescentado um A, né? O Alvarenga, que teria morrido depois, né? 2 meses depois. Então, é importante, sim, né, mesmo essa questão toda, como é que os jovens da região, né, como os jovens viam tudo isso, né, eles apoiavam, né? Agora, a senhora falou do MMDCA. MMDC foi uma sigla usada massificamente como propaganda nessa época. Sim.
isso também tem um peso histórico muito grande, né? A força da propaganda da Revolução Paulista, né? Muito grande. Para alguns autores, todo o engajamento político dos mais diversos setores da sociedade, né? Entre os voluntários da Revolução de 32, a presença de índios, né? Índios da região de Piracicaba, que é preciso entender o que motivou, né, esses índios cuja organização e a própria... qual é a noção que esses índios tinham de Constituição, né? O que significava a necessidade da Constituição para eles, né? Então, o que explica a participação desses grupos, por exemplo, né? Então, tudo isso é preciso ser levantado para a nossa região, né? Então, há um grande número de pesquisas que poderiam ser feitas, assim, na nossa região, né? Geograficamente, existem poucos marcos, né? Sim, né? O principal deles é o túnel, parece que vai ser reativada, inclusive, a linha ferroviária da turística. Sim. Sim, um aspecto importante também da história, que hoje os historiadores pesquisam muito, é no de reconstituir espaços que foram importantes para o conflito, né? E que poderiam vir a ser novos marcos, né? Então, a gente trabalha com a ideia de levantar esses espaços, a documentação mostra isso, os jornais da época, né? E são espaços que às vezes não foram registrados historicamente, não está na memória, né? A memória é uma coisa muito complexa em relação à Revolução de 32 aqui na região, mas que uma pesquisa poderia mostrar novos lugares da memória da Revolução de 32. Principalmente, né, aqui na região, né? Taubaté se sabe que teve uma mão de obra fortíssima, com empresas que abraçaram, faziam roupas para os soldados, etc. E tal. O Vale, não só a região de Cruzeiro, Cunha, Lavrinhas, que estava ali na divisa, mas aqui o Médio Vale do Paraíba também teve uma participação todos importante. Envolvidos, sem dúvida, né? Crianças, inclusive, né? que apoiavam, né? Os pais apoiavam, mas que claramente os pais colocavam numa situação, se precisar deles como mão de obra, não para a guerra, claro, mas eles estariam disponíveis também, né? Então, há uma série de elementos, né, que vai muito além do aspecto militar, né, e do aspecto político que a gente precisa contar. Isso é iluminar, né, essas lacunas da história. É claro que em 30 minutos o Band de Entrevista não consegue dissecar todo o assunto, é vasto, é muito grande, mas a gente fez questão de colocar uma luz em cima da Revolução de 32, uma visão um pouco diferente do que aquela simplesmente que a gente vê nos livros de história, nas salas de aula. Eu queria agradecer a professora que gentilmente nos atendeu, Eu que agradeço, trazendo aí as informações e os estudos. Até uma próxima oportunidade, professora Fátima. Obrigada. Elcio, a gente volta na semana que vem. Estaremos aqui, Nicolino. Até mais. Muito obrigado. Band de Entrevista volta na próxima semana e aguarda a sua audiência. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.